Crise no Brasil acabou de piorar. O dólar não para de subir, investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil, as taxas de juros já aumentaram e vão aumentar bastante e nisso o investidor fica perdido. Ele quer saber, como e onde investir agora, pensando em 2025. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar, tintim por tintim, o que está acontecendo com a economia, sem enrolação. Vou te mostrar quais são as armadilhas que estão aí na mesa e que tem muitos investidores caindo. E também vou te mostrar como e onde investir nesse momento, pensando em 2025 e daqui para frente. Então presta muita atenção, se você gostar desse vídeo já deixa o dedo no like. E eu quero começar aqui explicando essa crise atual. Se eu tivesse que resumir a causa dessa crise em poucas palavras, ela seria, aspas, o fato de que o governo está gastando muito mais do que está arrecadando. Se você for dar uma olhada aqui, o déficit nominal ele já é pior do que o período da pandemia. E o déficit primário não para de aumentar e só não está maior do que no período da economia, como você pode ver nesse gráfico aqui, em que a gente teve alguns superávites ali em 2022 e agora a gente voltou com tudo a ter um grande déficit. Para te explicar a diferença entre déficit nominal e primário, imagina a tua situação familiar. Você tem lá a tua família, tem o teu salário, o salário da tua esposa, do teu marido, e aí tem os gastos, tem alimentação, moradia, escola das crianças e por aí vai. Tua renda menos os gastos do dia a dia, elas compõem isso aqui, tá? Isso aqui que tá na tela aqui é o déficit primário. Agora digamos que essa família, a tua família, ela vive num padrão de vida muito acima das suas possibilidades e que para manter esse padrão de vida vocês cometeram um erro que foi pegar bastante empréstimo, foram pegando mais e mais empréstimos. E aí esses empréstimos têm os juros. A conta da renda familiar menos gastos do dia a dia, menos juros dos empréstimos já pegos lá atrás, constitui isso, que é o déficit nominal. E aí, como o governo ele está gastando muito mais do que ele arrecada, mesmo tendo aumentado muito a arrecadação, inclusive tem a piada de chamar o ministro Haddad de taxar, a dívida do país ela está crescendo, já está próxima aí a 80% do PIB. E aí, quais são as consequências do governo estar gastando muito? Imagina que você é uma pessoa que está gorda, está acima do peso já há alguns anos, todo ano vem engordando um pouquinho, e aí você vai no cardiologista, ele pede uma série de exames e ele fala, olha, teu colesterol ele está muito alto, além disso está com outros 3 ou 4 problemas aqui que decorrem do teu excesso de peso. Então tu vai ter que emagrecer. Emagrecer é uma conta simples, tá? Você ingerir menos caloria, queimar mais caloria, ter um déficit calórico e aí teus índices vão começar a melhorar. Bom, nessa analogia aqui, o governo é aquela pessoa que está gorda, que até está fazendo alguns exercícios, que nessa analogia seria aumentando impostos, tentando cobrar mais do povo, não para de comer um monte de porcaria, tomar chopp todos os dias e por aí vai. Isso gera, por exemplo, um aumento no colesterol. E nessa crise aqui é o aumento da inflação. Aqui você pode ver o IPCA acumulado em 12 meses, a série histórica, e pode ver que o IPCA nesse momento ele está crescendo, ele já está em 4,87% e ele vai crescer mais. Por que ele vai crescer mais? Porque o dólar, o gráfico na tela agora, está explodindo e você pode ver que sempre que o dólar sobe bastante, logo depois vem a inflação. Um exemplo aqui, em 2002, o dólar subiu bastante, chegou a 4 ali em outubro de 2002. O que aconteceu depois de outubro de 22? A inflação cresceu, ela saiu dos 8% e chegou aos 17%. Aí vamos pegar outro momento aqui, de 2011 em diante o dólar foi crescendo e ele subiu muito ali em meados de 2014 e chegou também a bater o patamar dos 4% em setembro de 2015. E o que houve com a inflação? Bom, ela já estava alta, estava na faixa dos 6% e chegou ali a mais de 10%, foi onde ela fechou o ano de 2015. Mais recentemente, de 2018 até ali 2021, o dólar saiu e chegou no novo patamar, chegou ali no patamar de 5,7%. O que aconteceu com a inflação? Ela subiu bastante, chegou a bater ali os 12%. Ou seja, a inflação está começando a aumentar e ela vai aumentar muito mais. E aí eu sei que muitos pensam, poxa Ramiro, mas espera aí, a inflação nem está tão alta assim e mais, o PIB está crescendo bastante. E é verdade. O PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024. Ele seguiu uma série de aumentos ali que ele vinha tendo desde o pós-pandemia. Só que esse PIB ele é muito puxado justamente pelos gastos do governo. O governo está gastando muito, ou seja, ele está injetando muito dinheiro na economia. Isso contribui com o aquecimento da atividade, isso contribui com o PIB no curto prazo, mas tem um efeito colateral muito negativo de médio prazo. É só o dólar, que eu acabei de mostrar há pouco, que gera inflação. Mas tu soma um dólar alto com uma economia aquecida por conta de estímulos governamentais e de um mercado de trabalho em expansão,
aí a gente tem uma inflação mais alta e potencialmente destrutiva na economia. E antes que você comente alguma coisa aqui enraivecido, caso você tenha algum político que seja seu fã, saiba que a inflação alta é a pior coisa do mundo para os pobres, os menos favorecidos. Eles são os que mais sofrem em períodos inflacionários. E uma inflação mais alta pode, sim, derrubar o PIB. Por isso que está no ar agora é um medo de que esse governo atual repita o que a Dilma fez lá atrás, que, para quem não lembra, acabou acarretando no terceiro pior PIB em 127 anos de mensuração de PIB. E que mais, para tentar segurar a inflação, houve uma série de intervenções na economia que todo mundo sabe que não funciona e que custam muito caro, como a intervenção no preço dos combustíveis. E estima-se custou mais do que toda a Lava Jato, passou dos 100 bilhões de reais de prejuízo. Por conta de tudo isso, o que acontece? A taxa Selic ela aumenta, porque a taxa Selic ela segura a inflação. Você deve ter visto, a taxa Selic já aumentou algumas vezes, já está acima do patamar de 12% e é estimado que ela siga aumentando. O Comitê de Política Monetária já está projetando uma Selic em 14,25% ao ano, já em março de 25. A média de estimativas do mercado, que não é um ente mal, não é uma série de moleques na frente de um computador, é o consenso de todo mundo, espera uma Selic em até 15% no fim de 2025. Agora, o que agravou a crise não foi nada disso, mas sim a reação do governo frente a essa situação, já vem se criando aí há alguns meses. Como assim? Bom, mesmo gastando pra caramba, a avaliação do governo ela vem piorando. A quantidade de pessoas que julgam o governo positivo cai bastante, a quantidade de pessoas que julgam o governo regular aumenta, que julgam o governo negativo também está bem acima ali do início do governo de 2023. Aí tu pensa, né? Os caras já estão gastando muito mais do que arrecada para aumentar a popularidade, mas a popularidade não está aumentando. O que isso acaba gerando para o político? Isso acaba gerando um incentivo ao populismo. Ontem, por exemplo, o Lula disse que a taxa Selic acima de 12% não tem explicação, que essa é a única coisa errada na economia. E mais, tá? Quando ele recebeu a alta do hospital, ele falou também que ninguém no país tem mais responsabilidade fiscal do que ele. Isso agravou a crise. Como o Geraldo Samor bem disse, essa crise aqui ela é uma escolha política. E ele comenta aqui que são duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a dificuldade do governo entender que essa política fiscal de gastança é não só um tiro no pé, mas sim um tiro na cara. E a segunda é uma absoluta falta de vontade de emitir qualquer sinal de confiança, o que começa a ser interpretado por alguns como um risco ainda maior. O que as pessoas estão pensando aqui, segundo o Geraldo Samor? E se o Lula sabe exatamente o que está fazendo, o que dá para dizer, né? O Lula burro ele não é. E pretende, na verdade, dobrar a aposta para garantir uma reeleição ou a eleição de um sucessor, tal qual fez a Dilma quando presidente, pensando que consertaria tudo no segundo mandato. Bom, essa tese, um pouco mais pessimista do Geraldo, ainda é corroborada pelo fato de que em crises antigas, nos outros governos passados, os presidentes da Câmara e do Senado agiam como bombeiros, tranquilizando a sociedade quando o executivo perdia o rumo, só que agora eles estão quietos porque a principal agenda parece ser a reeleição como presidente das casas. Tudo isso somado acabou ligando o que é chamado de modo crise. Tanto é que ontem, mesmo com o Banco Central intervindo e vendendo dólares para segurar a alta do dólar, o dólar passou de R$ 6,09, batendo o recorde histórico. E antes de mostrar as armadilhas que estão na mesa e te mostrar também como e onde investir em meio a esse cenário, a conclusão disso tudo é que tem muito dinheiro saindo da economia. O investidor estrangeiro tirou mais de 1 bilhão no ano de novembro, no acumulado do ano já tirou mais de 32 bilhões. O JP Morgan deu um downgrade para o Brasil, meio que falou, olha, não comprem ações brasileiras. Isso tudo vem fazendo o dólar disparar. A bolsa cai cerca de 6% nesse ano, mesmo tendo várias ações extremamente baratas. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, caiu mais de 10% nesse ano. E os títulos do Tesouro Direto despencarem. Se aqui o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2040, por exemplo, ele já vem caindo aqui cerca de 20% em 90 dias. Lembrando que esses títulos eles têm uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. Ou seja, essa queda reflete o aumento da taxa, que 90 dias atrás pagava IPCA mais 6,8% e agora está pagando IPCA mais 7,23% por 26 anos de investimento. Se você abrir a plataforma do Tesouro Direto hoje, vai ver que os títulos pré-fixados já pagam bem mais do que 15% ao ano e que os títulos atrelados à inflação, mesmo os de longo prazo, pagam mais do que IPCA mais 7% ao ano. Por que essas taxas estão tão altas? Ninguém quer investir nesses títulos, o governo precisa emitir esses títulos para se financiar, o governo está altamente endividado, e se ninguém quer
investir nesse título, ele aumenta a taxa de juros. Funciona bem como eu trouxe a analogia da família. Se tem uma família gastona que está se endividando cada vez mais, o crédito para essa família vai ser cada vez mais caro. E isso é péssimo. Agora, toda essa situação fez com que surgisse uma série de armadilhas na mesa. Armadilhas que atrapalham o investidor a tomar boas decisões sobre como e onde investir para 2025. E quais armadilhas são essas? Todas essas armadilhas podem ser explicadas pelos nossos vieses comportamentais, pelo fato de muitas vezes nós, seres humanos, tomarmos decisões extremamente emocionais e não racionais. E basta ver aqui os comentários dos vídeos do Clube do Valor no YouTube ou de qualquer vídeo de qualquer outro criador de conteúdo sobre investimentos para ver como muitos investidores estão enviesados. Antes de ligar a câmera aqui, eu peguei alguns prints das últimas horas. Aqui tem um investidor falando, poxa, logo na minha vez de investir tá tudo caindo. Tô assustado. Detalhe, esse cara começou a investir em setembro. Já o Augusto aqui falou que, ó, é papo furado, não existe investimento no Brasil. Ou aqui o Peser falou, olha, por causa do governo do amor, eu vendi todas as ações e fundos imobiliários, comprei ETF de dólar e ouro e cripto. Estou tendo um bom desempenho. Ou seja, o que está por trás desses comentários? Um monte de gente vendendo ações, vendendo fundos imobiliários, indo ou para o Tesouro Selic, ou para ativos que estão em suas máximas históricas, como o Bitcoin. Não queria nada especificamente contra o Bitcoin, sim contra esse comportamento, porque quando o Bitcoin estava lá embaixo, em 2022, ninguém falava vendendo todas as minhas ações para comprar Bitcoin, e essas acabam sendo as grandes armadilhas. O cara está sempre querendo comprar na alta e vender na baixa, e isso é o que acontece. Inclusive, dando um spoiler, a próxima parte desse vídeo, onde investir em 2025, nela eu vou te apresentar um processo de 3 etapas para você não estar consistentemente comprando na alta e vendendo na baixa. Por quê? Porque é isso que o investidor faz, isso não é um argumento meu, isso é fato. A gente analisou aqui o comportamento dos investidores de alta renda, olhando para um fundo de ações private do Itaú. Esse fundo de ações, ele tem esse comportamento aqui na linha laranja, ele que subiu bastante no longo prazo. O comportamento dos investidores é medido por essas barras cinzas, né? Quando essas barras cinzas estão para cima, esses investidores estão colocando dinheiro no fundo, quando elas estão para baixo, eles estão vendendo. E aqui de cara já dá para ver um padrão, né? O fundo sobe, as pessoas colocam dinheiro, ele cai, as pessoas tiram dinheiro. Ele volta a subir, as pessoas voltam a botar dinheiro, ele volta a cair, as pessoas voltam a tirar dinheiro. E assim consistentemente. Agora olha só que loucura, né? Esse fundo ele rendeu cerca de 10% ao ano nessa janela aí de 18 anos e o investidor médio teve uma taxa de retorno de 0,4% ao ano porque ele só se interessava em comprar ações na alta quando as notícias eram boas, quando a inflação estava controlada, quando a taxa Selic estava caindo, e só se interessava em vender ações na baixa quando as notícias eram ruins, quando parecia que a economia ia para o buraco, quando a taxa Selic estava subindo. Logo, se você quer saber como e onde investir agora, você precisa de um método que vai te impedir de cometer esse erro comum. Esse é meu tópico agora. Eu quero te mostrar aqui um método, 3 etapas para você se ver forçado a comprar na baixa e vender na alta, mas já te adianto que eu vou trazer aqui uma resposta geral sobre como e onde investir com base nesse método, com base em princípios, que são os mesmos princípios por trás do que a gente faz aqui com o dinheiro dos nossos clientes de Wealth. O Clube do Valor atende clientes que já passaram dos 300 mil, dos 500 mil, primeiro, segundo, quinto, 10º milhão. A gente ajuda eles a preservar e multiplicar seus patrimônios. Eu vou te mostrar aqui na prática o que a gente faz, mas se você quiser uma orientação particular, se quiser uma orientação nossa que considere os seus objetivos de investimentos, a sua tolerância ao risco, a sua própria realidade como investidor e as suas particularidades, só existe um caminho, que é você conversar conosco. E vou ser muito franco aqui em dizer que a nossa primeira sessão de consultoria, ela é uma sessão gratuita. É como se fosse uma primeira sessão de um médico que vai entender seus sintomas antes de prescrever algo. E nessa sessão gratuita, o que a gente faz? A gente analisa o investidor, ou seja, você, e a gente analisa a sua carteira para, com base no entendimento de como você está investindo e como você se comporta, trazer um plano de investimentos que a gente apresenta tudo de graça. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que a gente vai agregar valor e aí se você quiser que a gente implemente esse plano, você pode nos contratar. Se não, se a gente agregar valor, você vai falar bem da gente para um monte de pessoas. Assim como a gente recebe vários feedbacks de pessoas que às vezes nem se tornaram clientes, mas falam bem da gente. Feedbacks como esse aqui, que falou que a primeira reunião já mostrou como é feito o trabalho de consultoria e se mostrou bastante vantajoso, ou como esse aqui, que diz que a metodologia diversificada é segura para diferentes cenários. E aí, se você quiser conversar conosco, sem compromisso comercial, de forma gratuita, você só tem que preencher um rápido formulário, que eu vou deixar aqui linkado no QR Code que está na tela, tá? Basta pegar teu celular, apontar para esse QR Code, preencher esse formulário, que a gente vai analisar as tuas respostas, vai te ligar do DD 51, aqui de Porto Alegre, para tentar te encaixar na agenda de um dos nossos consultores. Eu sei que a gente ainda tem algumas vagas para esse mês de dezembro, para a gente fazer essa sessão de análise de carteira. Beleza? Dito isso, como e onde investir nesse cenário? Bom,
Comentei aqui que eu vou te mostrar os princípios do nosso método. E tem aí 3 etapas, e a primeira dessas etapas é você ter um desenho de carteira ideal. Eu te pergunto, você tem hoje um desenho de carteira ideal? Olha, se você ficou na dúvida, é sinal de que talvez você não tenha e que a sua carteira hoje seja fruto de várias compras de ativos de forma aleatória, por motivos aleatórios, alguns ativos daqui a pouco você seguiu alguma dica de um colega de trabalho, outros ativos que você recebeu a dica de um assessor de investimentos, que talvez você nem soubesse que é um cara comissionado. Dá uma olhada na tua carteira, vê se você não tem COIs nessa carteira. Se você tem, com certeza você está sendo atendido por alguém que é comissionado. E o ponto é que a primeira etapa aqui é ter um desenho de carteira ideal de investimento. E esse desenho ele tem que respeitar o seu perfil de risco. Então, se você é um cara que quer ter bons resultados a longo prazo, mas não quer tanto risco, talvez esse aqui seja um bom modelo, um modelo mais equilibrado, que é 70% renda fixa, 30% renda variável. Talvez se você for um cara que tolera um pouco mais de risco, uma carteira com 40% renda fixa e 60% renda variável pode funcionar bem. Mas o ponto é que você tem que ter um desenho ideal de carteira. Segunda etapa, tendo um desenho ideal de carteira, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai investir em ativos com boas estratégias para replicar na prática uma carteira que fique igual ao seu desenho ideal de carteira. E existe estratégia para tudo, para seleção de ações, para seleção de fundos imobiliários, para seleção de renda fixa. Esse é um tema que a gente nem fala muito aqui, mas a gente tem uma estratégia que a gente chama de estratégia da escada. Como é que ela funciona? A gente faz uma distribuição em renda fixa tanto por classe de ativos, como estou te mostrando aqui, quanto por títulos públicos e privados que na média rendem mais e podem contar com a garantia do FGC, diversificando os prazos de vencimentos para criar como se fosse uma escada de vencimento e aproveitar boas taxas para prazos mais médios e longos, sem perder a liquidez, quer dizer, com essa estratégia, você sempre sabe que você tem liquidez diária numa parte da carteira e vai ter vencimentos todos os anos, mais precisamente todos os semestres vai ter dinheiro aqui vencendo. E aí, quando esse dinheiro vencer, você pode escolher o que fazer com ele. Investir em renda variável, ou seguir investindo em renda fixa, ou usar esse dinheiro como parte da sua renda. Enfim, aí vai depender de cada investidor, de cada momento. Mas enfim, passo 1, desenhar a carteira. Passo 2, montar a carteira com boas estratégias. E passo 3, fazer o rebalanceamento, que eu já vou te mostrar. E eu vou te mostrar usando esse exemplo aqui, de um cliente que já está conosco aí há muitos anos, cuja carteira ideal tem esta composição aqui, é o que a gente chama de sofisticado, 60 renda variável, 40 renda fixa, e que nesses anos ela vem rendendo muito bem, ela tem um retorno bem superior aí ao CDI, ela já vem rendendo mais de 132% nesses 7 anos, bem acima do CDI, da inflação. Com novos aportes, esse investidor praticamente triplicou o seu patrimônio, e mesmo nessa crise atual, ela vai rendendo também mais do que o CDI e mais do que a inflação, porque ela tem uma boa diversificação. Mas aí como é que funciona o rebalanceamento? A gente tem aquele desenho ideal de carteira e a gente olha para a carteira como ela está agora. Te liga. Essa carteira aqui, ela deveria ter 20% de peso em ações norte-americanas, em ações brasileiras, em fundos imobiliários e renda fixa atrelada à inflação. Mas você pode ver que ela está com peso superior em ações norte-americanas, está com 21%, está com peso inferior em fundos imobiliários e renda fixa e inflação. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando aportes novos e estamos comprando fundos imobiliários, comprando renda fixa e inflação. Além disso, a gente está vendendo um pouco de renda fixa pós, que deveria ter 10% de peso, inclusive um pouco de ações norte-americanas, para comprar aquelas classes que estão com peso menor. Esse é o rebalanceamento, trazer tua carteira do jeito que ela está para a sua composição ideal. E a beleza do rebalanceamento é que ele te obriga a agir de forma contrária aos seus viéses comportamentais. Ele te obriga a vender na alta e comprar na baixa, que é diferente do que todos os investidores querem fazer, do que essas armadilhas que estão aí, do que esses comentários que ilustram bem a cabeça do investidor médio. E assim você vai saber sempre onde investir. Se você quiser a minha opinião sobre esse momento que a gente está vivendo, vendo aquilo que está nos livros, tá? Aquilo que lá que eu leio nos livros sobre investimentos de longo prazo, que diz sempre que, olha, na crise, nos piores momentos que a gente consegue os melhores preços, é para você comprar ao som dos canhões e vender aos sons dos violinos, tudo aquilo é o que está acontecendo agora. Para mim, esse aqui é um momento incrível para montar uma boa carteira de longo prazo, para quem ainda não tem. É um momento incrível de fazer alocação dos seus recursos. Se você está no fim de ano, recebeu um bônus, recebeu dividendos, PLR, é um baita momento para investir para o longo prazo. Isso não significa que as coisas não podem piorar, sempre pode piorar. Já alocando uma carteira agora tende a ter bons retornos no longo prazo. Assim como quem montou carteira em janeiro de 16, por exemplo, teve um baita retorno de lá para cá. Mais de 8% ao ano, descontado da inflação, contado inclusive aqui de um custo que eu botei, né, caso você conte a empresa de Wealth como clube do valor para investir, em questão de apenas 8 anos. Por isso, caso você queira uma ajuda individualizada e já passou ali dos, vamos lá, 200, 500 mil reais, pode ser o 10º milhão, 15º milhão,
aperta aqui no primeiro link na descrição pra gente conversar. Caso você queira antes entender melhor como é que a gente faz para investir, nos dias 7 e 8 de janeiro tem um curso online gratuito para quem tiver inscrito. Eu vou te mostrar quais são as 3 alterações que todos devem fazer nas suas carteiras de investimentos para investir melhor em 2025. Você pode escrever apertando aqui, caso você queira entender, porque eu chamo esse momento de maior transferência de riqueza da história, aperta aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.